Em 1934, a sede voltou para Itapiranga. E o prefeito de Itapiranga foi o avô do Castelo, Diocleciano Santos. Né? Aí a sede voltou para Silves novamente. Em 1938, o governador era Álvaro Maia. Ele baixou um decreto transferindo a sede de Silves para Itapiranga. Itapiranga, sede do município de Silves. Em seguida, ele baixou outro decreto criando o município de Itapiranga. E Silves passou a ser distrito de Itapiranga. Em 1956, houve a divisão. E depois a gente pode comentar melhor isso. Interessante que o governador Álvaro Maia, ele nomeou o senhor Barbosa, esqueci o nome dele agora, Barbosa, eu esqueci o nome, Mário Barbosa, prefeito, interventor do município, para dar fórum na cidade e fazer as eleições municipais. Isso foi feito em 1938, tendo sido eleito Perseverando da Trindade Garcia como primeiro prefeito de Itapiranga. Ele governou 39, eu nasci em 39, né? 40, 41 e 42. Terminou o mandato dele. Nós estávamos, agora eu posso falar, compadre, de volta, nós estávamos na ditadura Vargas. Então ele foi nomeado interventor de Itapiranga. Ele governou 43, 44, 45 e 46. Quando foi feita a Constituinte de 46, e o Brasil passou ao Estado de Direito e realizou eleições em todo o território nacional. Foi eleito presidente da República, Marechal Eurico Gaspar Dutra. Governador do Estado do Amazonas, pertencente à União Democrática Nacional, Severiano Nunes. E prefeito de Itapiranga, um negro, talvez o primeiro negro prefeito do Brasil. Do Amazonas, eu já pesquisei e é. Antônio Graciano de Farias. Era silvense. Comercial cacoalhista, morador no Paraná do Pai Tomás. Ele governou até 1950, quando houve eleição, novamente foi eleito Lauro Garcia de Vasconcelos, silvense. Eu estou citando silvense porque depois vou fazer um comentário a respeito. Né? E ele governou até 1954. Houve novamente eleição e foi reeleito Antônio Graciano de Farias, que morreu antes de completar o mandato. Então houve uma eleição tampão, que foi eleito Dante Cibite Caliri. Foi eleito. Interessante que o Dante, ele era oposição. Só que com a divisão dos dois municípios, 36 eleitores que já deveriam estar votando em Silves, ficaram ainda votando aqui em Itapiranga. Então os líderes silvenses chamaram esses eleitores, dos quais 8 eram meus primos e tias, né? E pediram que eles votassem no Dante. Porque o Dante era apoiado pelo governador do estado, Dr. Plínio Ramos Coelho, que criou o município de Silves. Então essa é uma história tranquila e é verdadeira. Eu assino embaixo, porque eu ainda convivi, a partir de 49 eu passei a conviver pessoalmente com essa história. Obrigado, professor.
Então, também a gente vai falando para você que está. O seu feedback é importante, né? Porque às vezes a gente falha um áudio, cai um áudio, e aí é importante você falar para a gente. O Emil está monitorando aqui, a gente tentou melhorar. Então, como deu o melhor áudio aqui no microfone com fio, a gente vai fazer a rodada com o microfone com fio, que é para captar bem o áudio para vocês ouvirem. Bom, Sonivaldo, para fechar aqui esse nosso primeiro bloco, no auge aí dos seus 52 anos, né, de Itapiranga, logicamente que o senhor já acompanhou esse crescimento populacional do município, esse boom que Itapiranga vive hoje. Aí eu não falo só por o senhor ter sido prefeito, mas, salvo engano, o senhor já recebeu o título de cidadão itapiranguense, na Câmara Municipal. E gostaria que o senhor fechasse, então, esse nosso primeiro momento, falando desse crescimento. Como é que o senhor vê aí no auge dos seus 52 anos aqui no nosso município? Eu gostaria, antes de entrar nessa sua colocação, eu, eu fiz pouco pela história de Itapiranga. Eu acho o seguinte, eu sou político sem ser político, eu não vim para cá, eu sou sargento da PM, vim para cá para exercer um cargo de delegado de polícia, comandante do destacamento, e aqui casei, fiz minha família e aconteceu o que vocês sabem. Mas eu queria dizer que já que nós estamos tratando de Itapiranga, história de Itapiranga, a minha participação, ela é muito curta, é curta, mas ela é importante. É muito importante, porque eu queria dizer para vocês, não pela última vez, porque eu ainda quero viver alguns anos, mas o que aconteceu em relação ao Itapiranga está completando 118 anos, essa coisa de o nosso fundador é o Joaquim de Almeida, as, as terras da dona Eugênia. Eu vou contar, eu já contei muitas vezes. Eu era vereador, eleito em 88. Prefeito Miguel Batista de Oliveira e vice-prefeito Plínio Marques. A sua mãe foi eleita vereador nessa época. E eu ganhei dela só por um voto, sabe? Eu tive 98 votos e a dona Cida era 97, né? E aí eu recordo, veja bem, vereador no interior, hoje não, é diferente, mas naquela época, vereador era. Todos vereador era comerciante, era fazendeiro, ele tinha outras atribuições. No início, quando eu cheguei aqui, vereador não era remunerado, não ganhava nada. Mas, viu, meu amigo Silvio, aí, nós éramos 7, viu? Naquela época foi 7 vereadores. E eu me senti o seguinte, eu fui para a reserva, em função dessa minha situação de ter ganho com o meu diploma, lá apresentei, fui para a reserva, fiquei ganhando relativo a 20 anos, que é o que eu ganho, então eu não tinha nada para fazer. Diferente dos meus colegas que tinham cada um tinha uma atribuição. Imagine sua mãe, estava no comércio com seu pai e tal. Como eu não tinha nada, e eu convivendo, eu ia para a cama segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sei lá. E aí eu me recordo, eu fiz uma pergunta, porque isso aí é muito, eu não quero misturar as coisas, porque antes disso tem muita coisa sobre Itapiranga. Agora, eu fiz uma pergunta assim, porque nós, às vezes a gente saía, olha, vamos para aniversário de Fundação de Urucurituba, e lá vai nós para festa, não sei o quê. Aí um dia eu fiz uma pergunta, escuta, quem fundou Itapiranga? Quantos anos tem Itapiranga? E como nasceu Itapiranga? E ninguém soube me responder. Aí eu tive uma ideia, eu conversei com meus pares, os 6 vereadores, já que vocês têm muitas atribuições para fazer extra vereança aqui, eu como não faço nada, vocês me delegam poderes para mim buscar um pouco da história de Itapiranga, uma história mais oficial. E eles prontamente, não, pode ir de volta. E eu fui para Manaus, e aí eu procurei primeiro o Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas. Nada. Depois eu fui para onde? Para a Assembleia Legislativa, né, compadre? Que lá é que tem as leis e tal. Nada.
Eu fui na esquina da 7 de setembro com a biblioteca, aquela biblioteca, porque tem também um acervo. Nada. Eu voltei triste. Ei, Nivaldo, não achei nada. Aí vem, agora vai surgir a figura do seu Clarindo. O seu Clarindo faleceu e quem assumiu a presidência do Sindicato Rural de Itapiranga, João Antunes, aquela figura que é cômica, é uma pessoa dele, era meu irmão, né? E o meu tio, Euclésio, viveu com a filha dele todos aqueles anos. E aí eu chegava no gabinete dele, lá do sindicato, e eu sentava na cadeira dele. Sai daí, rapaz. Sentei na cadeira dele. E eu fui abrindo as gavetas, me deparei com uma carta. Uma carta já caindo meio. E aí eu olhei a data, 1949, o ano que eu nasci. Aí eu comecei a olhar aquilo, aí era do Monsenhor, era tipo bispo alguma coisa, porque eu acho que naquela época ainda não tinha prelazia, não tinha prelazia aqui de Itacoatiara, então o bispo de Manaus, eu suponho que comandava aqui Silva, Itapiranga, aqui esses municípios que faz parte da região metropolitana, né? Eu olhei aquela carta e comecei a ver, aí estava lá. Eu suponho que ele, ao passar por aqui, trouxe aquela carta para dizer que também conhecia alguma coisa. Agora, compadre Castelli, eu queria saber quem, o bispo, ele botou ali na cara, mas quem foi que disse para ele aquilo? Eu não sei, mas de onde ele tirou aquilo? Aí lá estava. Em 1908, uma enchente PPP. Aí, veja bem, é que o compadre falou ainda agora. Até então, o que a gente supunhava é que não tivesse ainda, só tivesse Dona Eugênia aqui, nessa gleba de terra, que começa aqui dos Barbosa até lá onde o compadre Silvio mora, aquela ali em cima, né? Aí a concentração era no Cucuiari, né? No Cucuiari. Vocês sabem que um Fernando Almeida, se eu não me engano, nasceu no Cucuiari, compadre. Nasceu no Cucuiari. Há muita coisa, a família Almeida, eu acho que o nascedouro dele foi no Cucuiari, foi aqui em Itapiranga. Mas isso aí, tudo bem. Aí, por causa dessas cheias, eu suponho, os alagados, aquele negócio, o Joaquim de Almeida ainda tinha bem assim, caboclo de bom coração, não me lembro. Juntou-se aos outros alagados do Cucuiari, daquela região Chapéu, e passando ali já na Ilha Grande, né, por ali. E, bom, lá tem uma terra ali, uma terra que é uma área imensa, só uma pessoa é dona, e vamos lá. E chegaram aqui, propuseram a ela comprar, agora também não me pergunte por quanto, nem como foi, e, e que eles iam dividir em lote toda essa terra aí e em mutirão fazer suas casas. Quando eu li isso aí eu parei aqui e peguei essa carta e levei para os meus pares vereadores. Eu digo, gente, olha que eu encontrei lá no Sindicato Rural de Itapiranga, essa carta e tal. O que é que vocês acham aqui? E nós chegamos à conclusão, que é para não dizer que foi eu, rapaz, eu acho que aí é o começo da Piranga. É um começo depois de que já tinha começado, que eu acho, né? Aí nós resolvemos o quê? Aí lá vai nós. Nós já temos uma data, 1908. Agora, ele está falando aqui, quando é que o rio está cheio? Em junho, 30 de junho, por aí, tá, não é assim, compadre? Mas nós tínhamos o nosso festival, o nosso boi surubim e o mineirinho, aquela grande festa folclórica que a gente fazia aqui. E nós não queríamos fazer duas festas em junho, nós colocamos para julho. E o 24 eu não vou dizer, fica por aí. E aí eles me autorizaram, aí eu fiz o projeto de lei. Nisso, o seu Miguel tinha sofrido um AVC, ficou inválido e nós empossamos o nosso amigo saudoso querido Plínio Marques, que era o prefeito. A Câmara eu assinei como autor do projeto, foi unanimidade e levamos o seu Plínio Marques, e seu Plínio Marques assinou
E foi o seu Plínio Marques que começou a comemorar o primeiro aniversário de Itapiranga. Então, essa foi a minha participação. A segunda participação, que é só essas duas coisas mesmo, eu perguntava também, lá vai nós para jogar bola com Ipiranga, aí chegava lá, hasteavam a bandeira do Brasil, tá? Eu digo, escuta, meus irmãos, cadê a bandeira de Itapiranga? Tem não? Tem não, senhor. Vai ter. Criei uma comissão e aqui está presente. É o que eu chamo assim, uma comissão de notáveis da época, né? Com o Padre Silvio, que eu estou aqui vivo, com Madre Vera, e criei um concurso. Eu estimulei um prêmio. Primeiro lugar, digamos assim, R$1.000. Segundo lugar, 500. Terceiro, 300. E essa comissão recebeu 20 bandeiras. Foi essa comissão que escolheu. Essa bandeira que hoje está desfraldada ali na rotatória. E o autor e o mentor daquilo ali, que eles aprovaram, chama-se o nosso querido irmão, professor João da Mata Monteiro, que inclusive encontra-se hoje muito enfermo. Aí, mais uma vez, eu fiz o projeto de lei, assinei, os meus colegas aprovaram, mandamos para o executivo, o seu Plínio assinou, e daí está a nossa bandeira. Essa é a participação do Nivaldo. Uma participação pequena, mas que eu acho que ela tem uma importância muito grande. E essa é a história, não tem outra história, é essa aqui. Eu não ia inventar uma coisa dessa assim do nada. E tem gente testemunha, tem muita gente aí, o vereador Zezé, sua mãe e tantos outros. Inclusive, teve um ano que eu, achando que é aniversário, a festa, o pessoal quer saber de festa mesmo, né? E eu reuni os vereadores, vivo ainda, sua mãe foi, levei lá para aquele palanque, lá aí na praça, e o senhor, você lembra que eu lhe levei, o senhor não pôde ir? O senhor lembra? Aí eu cheguei, eu fui e levei o seu João da Mata, da bandeira, e levei, como o seu Plínio já tinha partido, eu levei a Dona Eulina. E coloquei lá, e eu fiz uma pergunta assim, meio aquela pergunta do meu jeito de ser, escuta, por que vocês estão hoje aqui, nessa praça aqui? Qual é a razão? Ninguém sabe, né? E não sabe mesmo não, porque não sabe, né? A história, o tempo leva, o tempo apaga e sei lá. Então, hoje fica aqui, eu acho que esse momento que você está proporcionando para nós aqui, isso é histórico, vai ficar historicamente registrado. Para não esquecer, essa carta um dia também, a irmã Naís soube, ela pediu de mim, porque a irmã Henriqueta estava escrevendo a história de Itapiranga, junto com a Emília, e talvez é por isso que ela citou lá, era a dita carta. Agora, essa carta, ela terminou na Câmara de Vereadores, como subsídio, e houve um incêndio na Câmara, e isso foi destruído. Mas ainda bem que nós estamos vivos aqui, né, para nós aqui todos que nós conhecemos. Então, isso aqui, agora, a pergunta eu queria dizer, porque é só isso que eu sei. Agora, como política, nós vamos amanhecer o dia aqui falando, mas eu me reservo o direito de também não falar muito. Eu falaria só uma coisa assim que eu vejo hoje e que eu disse para o governador Roberto Cidade, outro dia. Não tem 20 dias, não. Uma audiência com o meu neto prefeito, Tiago, e aí o Tiago disse, vovô, o governador disse que é para o senhor, é para me levar o senhor. E eu digo, mas eu não sou nada, não é para levar o senhor. E lá vai eu, e lá eu queria falar uma coisa e falei. Na hora só nós três lá no gabinete, à vontade, e tinha uma pessoa dele lá, assim, e eu disse, aí eu levantei para dizer o seguinte, governador, os problemas de Itapiranga hoje são alguns, e para não dizer muitos, mas o problema maior de Itapiranga, governador, hoje, é o nosso sistema viário. São os buracos da cidade, governador. Mas, governador, esses buracos têm nome, sabe como é? Progresso. Progresso. Eu quero que faça mais buraco.
Esses buracos representam emprego para o nosso povo, o dinheiro circulando, o comércio bombando. Itapiranga, governador, explodiu. Itapiranga está quase que duplicada a sua população. Muita gente de fora morando em Itapiranga, até que gente de Irucará, de Itacoatiara, de Manaus. Então, Itapiranga, governador. Agora, eu queria dizer no fundo para ele. Agora, esses buracos, cabe o senhor, que é o governador, ajudar o nosso prefeito para tapar os buracos. E eu quero mais buraco, que significa progresso, governador. É progresso. Ou não é, Silvio? Você, olha aqui, eu falei para ele, olha aqui, eu não quero aqui, para mim, eu não tenho nem, eu não sou nada, eu não tenho nada de Itapiranga. Eu nunca fui, assim, um cara que me preocupei em ser um grande fazendeiro, em fazer minha vida em Itapiranga. Eu não fiz nada, eu não sou comerciante, eu não tenho barco, eu não tenho nada. Eu tenho minha casa, minha família, meus amigos são vocês. Agora, quando eu vejo aí um supermercado da família ali, aquilo ali enche meu coração de alegria, meus olhos. Eu vejo uns meninos de Itapiranga crescendo, desenvolvendo o nosso município, nossa cidade. Esses nossos irmãos que vieram do Nordeste, que estão aqui. E aqui é a terra dos forasteiros mesmo, como eu, porque é um povo acolhedor. Eu não conheço um povo mais acolhedor do que o povo de Itapiranga. E então eu quero dizer para vocês que o nosso Itapiranga hoje, ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo. E ele cresceu, mas vocês sabem que o progresso também traz tudo, né? Faz as coisas boas, as coisas ruins. E nós temos só que se adaptar e acostumar com o novo Itapiranga. Então tá aí, valeu esse primeiro, nós estamos fechando esse primeiro momento, né? Primeiro bloco aqui. Muito legal, por sinal, e você vê a importância, né, de a gente ter esse momento para gravar, para ficar gravado, até para os mais jovens, né, como o Emil já falou, que não sabe um pouco da história do nosso município, ela está passando aqui direto no seu celular, não sei se você está assistindo a gente na TV, no computador, enfim, mas é importante a gente deixar esse registro com os nossos convidados de hoje, tá bom? Falando um pouco sobre esse primeiro bloco, a gente falou como o surgimento de Itapiranga, os primeiros moradores, né? Falamos como é que surgiu para termos esse momento que daqui a 2 dias comemoramos 118 anos da nossa Pedra Vermelha, tá bom? E peço para você, né, que você possa compartilhar com a gente essa transmissão. Brevemente, você pode ver na tela aí nossa, nós temos uma logo que nós vamos migrar para o YouTube, né, muito em breve, uma vez que o Facebook ele é um pouco mais restrito, né, mas você já pode ver na nossa tela aí, bem em cima, acho que do lado direito nosso, nós já temos aí, você vai lá no YouTube, vai se inscrever no nosso canal, que as nossas próximas transmissões, elas serão lá. Aqui foi dado um pontapé inicial, hoje eu conversava, Senival, TM, o Tio Castelo e o Professor Silvio, com alguns amigos sobre essa live de hoje, eles falaram, olha, é excelente, maravilhoso a gente poder trazer essas pessoas que contam a história, né? Muitos já partiram e que tinham também histórias para contar, e olha, então a importância de a gente estar fazendo esse momento aqui, tá bom? Então vá lá também no YouTube, se inscreva no nosso canal, que as nossas futuras transmissões ficarão lá guardadas também. Essa aqui a gente vai baixar para pôr lá no YouTube lá para você conferir em outro momento, tá bom? Então, nós encerramos assim o nosso primeiro bloco, convidando você que daqui a 2 dias, está acontecendo, na verdade, desde semana passada já nós temos aí com as competições na quadra, né? Amanhã serão as finais, quinta-feira continua a programação, sexta a programação social, enfim, tem muita coisa para acontecer nos 118 anos de Itapiranga, e aqui eu me sinto bastante honrado, né? No auge dos meus 50 anos que completei hoje, mas posso contribuir de alguma forma, hoje não, dia 11, né? Eu já estava aqui querendo ganhar um presente aqui, rapaz. Não é assim, né, Sr. Walter? Foi dia 11, tá? Estou tão empolgado com nossos convidados que falei que seria hoje, mas não é. Então, queridos e queridas, nós vamos para o nosso segundo tópico de hoje, né? Onde nós vamos falar com você. E olha, pode me dar aqui o celular para a gente ver aqui, Emil? Que só para a gente mandar um alô pro pessoal aí, que pode estar ouvindo a gente. O Juninho vai pegar uma água aqui para os nossos convidados, mandar um abraço para a Noemi, minha cunhada que está assistindo lá em Manaus, o Nildo Tobias, o Johnny Aires também está assistindo a gente lá em Manaus. E ele falou, velha guarda conhece da história, né? Também o Jorge Calheira, entre outros, que estão sintonizados com a gente aqui nessa live de hoje. Nossa roda de conversa, né? Inclusive a pessoa que falou assim, ela, olha, Simão, você pode fazer embaixo de uma mangueira,
em outro local, onde as pessoas se sintam mais à vontade, né? Aquela coisa muito mecânica de levar para um estúdio e tal. Então, hoje aqui a gente fez essa questão de trazer aqui fora, né, para trazer para você esse nosso momento. Então, queridos, vamos passar para o nosso segundo tópico aqui, onde nós vamos conversar com os nossos convidados. Nós vamos falar sobre as festas tradicionais, festas religiosas, festa social, que já acontecem no nosso município ou que já aconteceram, que o nosso povo está com saudade. Aqui o senhor Divaldo falou sobre a festa dos bumbais, né? Mas nós temos outras festas que nós vamos começar, e dessa vez vou começar com o professor Silvio. Que o senhor possa trazer lembranças. Juninho, você viu uma água aqui para os nossos convidados? Nós vamos falar sobre as festas tradicionais, né? O povo acolhedor, até o senhor Nivaldo já falou, não tem um produto melhor na nossa cidade do que nós, os seres humanos itapiranguenses. Nós somos um povo 100% acolhedor mesmo. O pessoal que está de fora aqui, com certeza, pode perceber isso quanto ao tratamento que a gente tem. Então, vamos falar um pouco sobre as comunidades rurais do nosso município, tá bom? Então é isso, vou começar com o professor Silvio para relembrar aí as festas do passado, professor. Simão e Castelo, compadre de volta, Rêmio. Olha, eu cheguei aqui no dia 2 de março de 1973. Às 14 horas, eu fui recebido pelo prefeito da época, senhor Ademar Grana Viana, o Rio, e ele me conduziu para conhecer, eu já conhecia há muitos anos, o vice-prefeito, Dante Civit-Caliri, que eu convidei para ser meu secretário na escola professora Teresa Santos. No bojo do meu planejamento, eu trouxe. Eu vou deixar para o Castelo falar sobre as festas religiosas, tá, Castelo? Eu trouxe um planejamento, que esse planejamento foi feito inicialmente para ser aplicado na escola Humberto de Alencar Castelo Branco de Silves, que eu seria o diretor de lá, em substituição ao saudoso Lázaro Carlos. Acontece que eu aceitei o convite para vir para Itapiranga e eu só troquei o nome do município da escola. Itapiranga, Escola Professora Teresa Santos. Nesse bojo tinha algumas atividades que eu não acredito, professor Castelo, que uma escola que eduque, ela se prenda exclusivamente na sala de aula. Ela precisa ir à comunidade, trazer a comunidade para dentro da escola. E eu tinha esse planejamento, dentre os quais um festival com um título de Mini Festival Folclórico e Estudantil Itapiranguense, que foi realizado no dia 29 de julho de 1973, por um desastre que aconteceu com a família do seu a família do Zezé. A casa dele pegou fogo com 12 toneladas de juta e eles eram festeiros de julho, né, de junho, que tinha 28 e 29, Sagrado e São Pedro, e ele pediu que nós realizássemos o festival do dia 29, porque eles não podiam fazer a festa social. Então aí começou o Festival Folclórico de Itapiranga. E em 1997, na administração de José Nivaldo Corrêa Lima, e eu com todo orgulho era secretário de Educação, nós realizamos o melhor festival de Itapiranga. Castelo sabe disso, participaram para que esse sucesso fosse alcançado. Outras festas assim tradicionais aqui em Itapiranga, que eu me lembro, festa do Dico Amazonas, né?
as religiosas o Castelo vai falar. E a garota in natura, Teresa Santos, a garota a Cunhaporanga, a garota EPTS, a rainha estudantil de Itapiranga e que mais? Jogos escolares do município. Essas festas tiveram a chancela da Escola Professora Teresa Santos com vocês, alunos e professores. Tá? Uma festa interessante aqui em Itapiranga, que teve sucesso, mas não deu continuidade, foi a festa do Tambaqui. Não sei se os senhores se lembram, feito pelo meu irmão Pongó. Né? Foi uma festa bonita, bem feita, bem organizada, mas não deu continuidade. Quando eu me referi primeiramente, na primeira parte da live, eu falei sobre os prefeitos oriundos de Silves. Isso criou um conflito sociopolítico entre a população de Silves e a população de Itapiranga, conflito que eu vivi e soube administrar perfeitamente, inclusive com o apoio da saudosa Teresa Santos Marques, a Zazá. Ela era a política social, religiosa, era tudo em Itapiranga. Né? E o sargento Corrêa Lima, delegado de Silves, teve uma participação muito grande nessa pacificação. Foi um trabalho extraordinário que nós fizemos e eu me orgulho disso. Ouvinte, eu posso dizer que eu tenho o maior carinho pelo povo raiz de Itapiranga, porque me recebeu de braços abertos diante desse conflito que nós vivíamos. Por isso, eu serei enterrado com o Padre Walter no cemitério Manzaura. Tá certo, professor. Nós agradecemos aí pelas informações trazidas, né, na nossa live. Eu vou passar aqui para o professor Castelo, que também vai falar um pouco sobre as festas religiosas do nosso município. Muito bem, Simão. No primeiro bloco, o Silvio citou uma data, 1911. Né? Eu quero lembrar, aliás, quero dizer para os mais jovens, para as pessoas que não sabem, que nesse ano, 1911, foi rezada a primeira missa aqui no município de Itapiranga. Não, deve ter sido 17, pelo menos o livro da irmã Henriqueta, ela fala de 1911, né? É o que está lá. Mas 11 ou 17 não tem muita diferença, mas foi nesse período aí que foi rezada a primeira missa em Itapiranga. A padroeira de Itapiranga já era Nossa Senhora de Nazaré, ou seja, aquele povoado já tinha escolhido, eles já festejavam, né, esse momento importante para nossa comunidade. Então, o que eu quero dizer é que hoje é uma das festas mais importantes para o povo católico de Itapiranga, é a festa de setembro, que é comemorado a padroeira de Itapiranga, que é considerado, né? É uma das festas mais importantes. Depois disso, nós temos outras festas religiosas das comunidades, né? Hoje posso destacar muito bem a minha comunidade de Santa Luzia, que faz uma festa belíssima, muito boa. Terra Nova tem uma tradição muito grande, enseada, né? Com seus padroeiros.
E também posso lembrar agora, posso dizer assim, mais modernamente, nós temos as nossas igrejas irmãs, né, evangélicas, que fazem também suas festas, aquela Marcha para Jesus, que eu também acho uma coisa assim muito bonita, né? E eles saem. Isso é uma manifestação do povo religioso que acredita num Deus único. Então isso é maravilhoso. As festas religiosas em Itapiranga, da parte católica, elas são regadas a arraiais, né? Leilão, bingo, atrações, né? De artistas, de locais e às vezes de outros locais, né? Então, é isso que eu tinha que dizer sobre as festas religiosas em Itapiranga. Agora, eu não sei se o Silvio quer complementar. Pode não, para outra questão. Em 1943, foi realizada a primeira missa na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. Na paróquia, 1943, segundo Dom Carilo. Ok. É importante a gente como é que diz, dar credibilidade a essas datas, né? Porque são momentos históricos, narrações que se varia de minuto ou de hora, não vai ter problema nenhum, né? Mas muito bem, Silvio. Obrigado aí. Ok, então olha, eu também até gostaria, nesse momento aqui, só pegar aqui o cabo aqui, professor, para a gente, antes de passar para o senhor Nivaldo aqui, ele vai contribuir também com as festas tradicionais, né? Ele é uma pessoa que ajudou bastante, por exemplo, festa da Enseada, Clube dos Veteranos, né? Entre outros. Aqui na área do turismo nós podemos destacar, ele pode falar muito bem com propriedade sobre o nosso balneário, né? Que foi construído sob sua gestão, mas antes de passar para ele, olha só, me veio aqui na mente agora, a gente falando sobre a história da nossa cidade, não só o registro aqui de audiovisual que a gente está fazendo hoje, mas seria importante, senhor Nivaldo, até a gente conversar com o nosso prefeito Tiago para a gente conseguir ter um local específico para expor fotos, né, para não ficar só nas nossas palavras, mas foto de enchentes, fotos, nós temos bastante fotos. Ano passado eu postei muitas fotos antigas no período que antecedeu a festa da cidade e alguém lá no sul, uma itapiranguense falou, poxa, você poderia expor, fazer como se tivesse algo em memória, né, do município de Itapiranga. Eu não sei se o Walter lembra, acho que chegou até ele, que uma pessoa me mandou uma foto dele bem ainda, olha, bem novinho, digamos assim, com o pessoal do Clube dos Veteranos. E aquela pessoa falou, olha, isso aqui é um furo de reportagem. E quando eu peguei, né, a foto, postei, ele aparece nessa foto lá próximo do Clube dos Veteranos, quase que em frente ali. E a foto do seu Nivaldo ainda, acho que no seu primeiro mandato ali, foi a gente que fez essa postagem. E depois a foto, aí você vê a importância. Aí o pessoal foi fazer trabalho de aula no Tereza, vieram comigo também, olha, eu quero foto do professor Silvio, que a gente vai fazer uma homenagem. E eu tinha essas fotos também do professor Silvio e pude contribuir com ele. Então, a importância é de a gente ter agora, a partir de então, conversar com o nosso prefeito, não sei como funciona, através de um convênio, construir um espaço, né, para a gente ter nesse período de festa, um espaço voltado com fotografias da memória dos nossos 118 anos. Então, senhor Nivaldo, vou passar para o senhor falar sobre essas festas tradicionais que já estão lá, que o senhor contribuiu, né, enquanto prefeito do nosso município, e relembrar a memória, trazer a memória do nosso internauta que está assistindo a gente. A propósito do que você fala sobre essas fotos e ter um local para expor essas fotos, e vocês vão recordar os 100 anos, o centenário de Itapiranga. A minha esposa, Deusdete, professora Deusdete, que é uma pessoa muito responsável naquilo que faz, ela passou, eu acho que um mês ou mais, juntamente com mais uma equipe, e ali é onde é o CRAS. Onde é o CRAS, e antes era rodoviária, mas nunca funcionou. Ela fez uma exposição, ela ia em Manaus, procurou, lá tinha foto de tudo da família do Santos, que eu não conhecia os seus antepassados, e tinha tudo lá, estava tudo exposto, mas depois acabou.
Mas aí eu ainda me lembrei aqui, falando em festa religiosa, quando é que cheguei, em 74, cheguei em fevereiro, no dia 3 de fevereiro, quando foi abril, dia 14 de abril, a festa da chegada da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Uma festa. Quando chegou, isso em abril, quando chegou em maio, outra festa. Era uma festa onde era escolhida a rainha da juta, que naquela época a nossa economia aqui básica era a juta, né? Essas festas praticamente desapareceram. Aí vinha 29 e 28, São Pedro e São João. Ah, não, Santo Antônio, aquele negócio todo. Eu me recordo também aqui onde é que cheguei, que a gente era uma festa muito festejada do seu Dico Amazonas, lá no São João. E aí, para brincar com vocês, eu conheci uma senhora chamada, muito querida, do Atumã, Dona Maria Grande. E a Dona Maria Grande fazia uma festa grandiosa. Aí ali nas mediações do Caribe, no Janauacá, se eu não estou enganado. E a Dona Maria Grande, quando dava, era a festa, rolava a festa a noite toda, e quando era de manhã, às 6 horas da manhã, ao terminar a festa, ela parava o conjunto e dizia: Bem, meus irmãos, quem não, só para o ano, né? Dá para entender, né? Agora, agora eu vou para a Enseada. A Enseada, a festa até hoje inesquecível é do Marazona. Marazona, né, Silvio? Era tanto barco que um encostava na popa do outro, não tinha. Marazona, hoje ele é evangélico. Hoje ele está numa rádio que é só sintonizar em Manaus. Marazona. Trouxe Teixeira de Manaus para cá. Nós trouxemos, eu, Plínio Marques, eu me lembro, junto com, naquele tempo, Gilberto de Cali, nós trouxemos aquele da Rádio Nacional, como era o Márcia Ferreira e o Delcio Moura, vixe Maria, aquele veio gente de todo canto, porque naquele tempo eles eram da rádio, a Rádio Amazônica, né, a Nacional, e Deus me livre. Então, vocês sabem que aí o seu Otácio, que a gente também é uma pessoa fantástica, o seu Otácio. O Otácio é um homem que faz parte da cultura itapiranguense, foi ele que criou o Torneio da Amizade, esse evento esportivo que é um sucesso, onde todos eu tinha uma coisa que mexia muito com o meu coração, e eu sempre falava por aí, eu dizia, puxa vida, na festa, no dia 31, Torneio da Amizade, a maior felicidade minha e com certeza dos outros, era nós, os políticos, estarmos todos abraçados. Todos abraçados. Não é verdade, compadre? Todos abraçados. E o time que, se eu não me engano, nunca ganhou desse torneio foi o Bacaba. É o meu time e o seu, o compadre aqui, nunca nós ganhamos. Parece que um dia ele chegou. Não, ele chegou na final. Não me diga, rapaz. Ganhou. O senhor tem certeza? Não, eu estou brincando, ganhou mesmo. Aquele foi um negócio que deixaram ganhar, né? Deixa o Bacaba ganhar. Agora também, aí o seu Otácio não quis, ele criou um veterano, né? Fazia umas festas na casa dele ali. E aí, só que ele enjoou, parece, dos veteranos. Fizeram uma reunião lá, me lembro, a sua mãe estava lá, o seu primo estava lá, João Antunes, Finado Euclésio, para acabar com o veterano. E só que, se eu não me engano, a dona auxiliadora, se eu não estou, ela levantou uma bandeira lá junto com o Júlia Galvão e a mãe da comadre Vera. Eu só sei dizer para vocês o seguinte, que chegaram, a reunião era amanhã, domingo. Quando foi no sábado, foram na minha casa, eu já era vereador. Chegaram na minha casa, eu digo, o que é que estou fazendo aqui? Não, senhor Nivaldo, pelo amor de Deus, nós viemos pedir para o senhor que o senhor Otácio amanhã vai fazer uma reunião, que ele já enjoou e não quer mais, está muito trabalho, e que ele vai acabar com os veteranos, e nós, conhecendo o senhor como gosta de festa, nós viemos pedir para o senhor não deixar acabar
e para o senhor ser o nosso presidente. E tem mais, senhor, sabe por quê? Porque muitas delas aqui ainda não arrumaram o casamento e coisa. Os velhos, era lá no Clube dos Veteranos que eles arranjavam os pares, né? E aí teve a reunião e eu fui aclamado, compadre, aclamado lá no seu Otávio ali. Saí presidente com os bagulhos na cabeça e nós tínhamos aquele terreno ali, onde está a sede. E eu disse para ele, olha, eu vou ser presidente de vocês até o dia em que eu aprontar isso. E assim foi, a mensalidade era R$ 1, não sei nem o que era naquela época. Aí me ajudou, seu Miguel me ajudou, seu Plínio me ajudou, os políticos me ajudaram e nós construímos aquela sede e tá lá. E aí tem mais, eu me lembro, dia de sábado aqui em Itapiranga, não tinha, para onde vai? Vamos pro veterano, não era assim? Vamos pro veterano. E tá lá a sede, eu tenho uma pena quando eu passo ali de ver aquilo, que aquilo ali é fruto do suor derramado, do Nivaldo e de tantos outros, da comunidade como um todo mundo colaborou, e ficar aqui daquele jeito ali. Uma vez eu fiz uma reunião, porque estão querendo vender. Aí eu digo, não, peraí, não é assim não. Reuni, parece que eu juntei 10 ainda, e mandei buscar de carro. Isso faz 2 anos atrás. E para dizer para eles o seguinte, olha, meus irmãos, vocês podem até vender, mas eu só quero que vocês, no dia que vender isso aqui, R$ 1.000 vocês venderam, são 10 velhinhos que ainda restaram, eu dei 100 para cada um. Eu só não quero que alguém venda e pegue o dinheiro disso e bote no bolso. Aí eu vou lá na justiça, porque não, gritar, não. Mas então nós fizemos muita festa, Mel que fez festa aqui, enfim, tantos outros. Professor Macedo lá com seu A Luz Vermelha, aqui na Cidade Baixa. E para não esquecer, quando eu cheguei aqui, que eram as 3 ruas e 4 travessas, aqui na Avenida Nazaré, Bazinho e seu sax, terminava a Santa Missa lá, vocês todos desciam para lá, e como não tinha dinheiro, tudo liso, iam tomar batida de cachaça com álcool, sei lá o quê, e enfim, aí a luz ia embora, compadre, 9 horas e tal. Esse era o divertimento de Itapiranga quando aqui cheguei. Mas era uma coisa sadia, uma coisa de família, e aqui eu quero também tirar o meu chapéu para o seu Bazinho. Seu Bazinho é um homem que animou não só as festas de Itapiranga, mas sobretudo de todo esse interior, Urucará, Urucurituba. Ele era muito chamado para... E eu me lembro, agora eu vou falar uma coisa, nós construímos o Secop. Pompeu, eu era do conselho, Padre José, que negócio, e nós construímos o Secop. E aí, nós fomos fazer um carnaval. Aí eu fui com o Bazinho e ele disse para mim, eu era delegado, né? Eu era delegado. O Bazinho disse, não, seu delegado, eu já estou contratado. Os 4 da noite, sábado, domingo e segunda e terça em Urucará. Eu digo, negativo. Você vai na terça-feira, você vai lá, descontrata. Terça-feira você vai tocar no Secop, compadre. Foi lá no Secop esse carnaval. Meu irmão, aí eu, na hora de tudo começar a festa, vesti minha farda, o Passarinho, o pai do Biló, e o Limeira, aquele porrudão, se lembra? Nós lá. Rapaz, agora a festa era do delegado. Já pensou? Aí começou um negócio de uma briga lá, aí eu peguei o microfone e disse, atenção. Bom, se vocês vieram para brincar o carnaval, eu prometo que eu vou ficar até às 6 horas daqui. Quando for 6 horas, nós vamos sair aqui, o seu Bazinho na frente assoprando, e nós vamos terminar esse carnaval na praça da igreja Nossa Senhora de Nazaré, lá na Matriz. Meu irmão foi um melhor. Aí, quando não queria brigar, eu vi ele, o sargento falou que, acabou, ninguém brigou mais. E assim eu me lembro. Ah, mas tem um detalhe. Aí eu tirei o Bazinho de Urucará, né? Aí o Bazinho se virou para mim e disse, seu delegado, mas eu pergunto, e quanto é que eu vou ganhar? Eu digo, eu não sei, rapaz. Tu não vai ficar ferido. Mas quando eles chegam para cá, que eles conhecem Silvio, conhecem Itapiranga, eles não querem ir mais para Silvio. Eles querem ficar aqui.
Porque aqui realmente aqui tem tudo, aqui tem de tudo, né? Segunda-feira aqui tem gente na rua, lá em Silves não tem. E por aí vai, né? Mas o povo de Silves. E tem outra coisa. Um dia eu falei pro, não sei, um silvense, apareceram aqui, conversa vai, conversa vem. E eu disse, rapaz, se eu tivesse sido prefeito de Silves, primeira coisa que eu tinha feito era uma ponte da ilha para a demanda, quase que me jogam na água, que ela estava lá era o silvense, ele não quer, ele tem um amor tão grande por aquele pedaço de ilha ali, ele não quer tumulto. Eu não vou, eles não estão certos nem estão errados, compadre. Mas eles é assim, temos que respeitar o jeito que eles são, eles estão certos, mas estão falando que vai ter uma ponte agora, né? Eu acho que agora vai sair a ponte. Sim, o estreito do estado. Pois é, meus irmãos, vou passar para o Emo agora aqui, porque o Emo também fazia festa. Eu não pagava o conjunto. Seguinte, Castelo, professor Silvio e Walter. Eu queria assim que, não sei qual dos três pode contar um pouco. Queria que vocês contassem um pouco quem foi o meu avô, foi o primeiro comerciante, quem foi o Stactome, e citar alguns nomes que eu citei ainda agora há pouco, que estava abaixo o áudio. Quem foi Deocleciano Santos, quem foi Perseverando Garcia, quem foi Miguel Batista, que é o nome do hospital que muita gente não sabe, quem foi Roseli, e contar um pouco da história. A maior avenida nossa, se a gente perguntar para o não sabe quem foi Ademar Grana Viana, né? Quem foi Evanilde, que eu me lembro que aquela mulher não parava, aquela menina parindo, né? As meninas parindo à noite, ela não parava. Quem foi Ribeirão aí? Quem foi seu Ribeiro, né? Então aí, conta um pouco da história. Quem foi João Vitor, João Rola, quem foi o pai de Zé Rola lá, que foi o primeiro Chico Rola, né? Que foi o primeiro funcionário brabo. A gente ia lá pro Santo Tomé, varava aquele Cuiabá, ele vem de lá muito brabo. A gente não era. Mas conta um pouco essa história aí. Eu não sei se o Castelo, o Nivaldo. Vamos começar assim. Em homenagem ao Castelo, eu vou falar sobre Deocleciano Santos. Deocleciano Santos era funcionário da prefeitura de Silves nos anos 30, início 40. Ele conheceu uma cabocla silvense, que era minha tia-avó, irmã da minha avó paterna, Teresa Farias de Almeida. Casou com ela e eles vieram para cá, para Itapiranga, que ele era daqui, de Itapiranga. E o Deocleciano Santos foi um político e um dos grandes nomes itapiranguenses. Inclusive Itapiranga, se eu não me engano, o Castelo pode confirmar isso, o nome de Itapiranga foi sugestão dele, né? O nome de Itapiranga. Ademar Grana Viana, em 1949, em 1950, assumiu a prefeitura de Itapiranga Lauro Garcia de Vasconcelos. Era meu tio. E ele trouxe como secretário da prefeitura Ademar Grana Viana, o Rio Grana. O Rio chegou aqui e fez vida em Itapiranga. Tornou-se um dos maiores comerciantes do município. E em 1972, com apoio das lideranças Perseverando Garcia, Antônio de Almeida Santos, o Tóquio, Miguel Batista de Oliveira, Teresa Santos Marques, Luiz Pompeu Soares e outros, Dante Smith Caliri, elegeram o Rio pela Arena 1, prefeito de Itapiranga, né? Então o Rio
foi prefeito de Itapiranga. Antônio de Almeida Santos, filho do Diocleciano Santos, pai do Castelo, primo legítimo do meu pai e meu primo em segundo grau, e meu amigo mesmo, ele foi prefeito de Itapiranga 3 vezes, né? 2 vezes. Em 1958 e depois em 1970. Ele morreu num mandato e a vice-prefeita Zazá, Tereza Santos Marques, sua irmã, assumiu a prefeitura de Itapiranga, tendo sido uma das primeiras mulheres a assumirem a prefeitura do município do Amazonas, né? Então, Zazá, Tereza Santos Marques, dá o nome ao Centro Educacional Tereza Santos Marques, onde está o CRAS hoje. Dante Smith Caliri, vice-prefeito, Rábula, um intelectual que deixou Itapiranga com saudade. Eu vou falar de uma mulher, Sebastiana Barbosa. Meu Deus do céu, Sebastiana Barbosa, ela foi aquela mulher que ficou por trás de 6 prefeitos. E no velório dela eu disse que talvez a Sebastiana tenha evitado, pelo menos um desses prefeitos cometeu uma gafe muito grossa contra o município de Itapiranga. Falar sobre outra mulher, deixa eu ver uma outra. Eu não podia deixar de falar dela, Júlia Galvão. Júlia Galvão é prioritariamente a mulher que iniciou a valorização do idoso em Itapiranga. Né? Chico Rola. Chico Rola foi funcionário da prefeitura de Itapiranga desde 1946. Ele trabalhava num motor chamado Miroma, que é Amorim de trás para frente, que era da prefeitura de Itapiranga, juntamente com Astrogildo Lira, pai do ex-prefeito Bojó, Atabírio Lira, irmão do Astrogildo, e um outro cidadão chamado Valdomiro Vitorino Amaral. O Chico Rola veio para Itapiranga, os outros 3 ficaram lá por Silves, né? Chico Rola, ele tinha, na função que ele exercia, mais amor que na própria família dele. E era interessante, ele não gostava do Roberto Carlos. Aí chegou um funcionário do Correio para tirar férias do saudoso Miguel Serrão, chamado Plínio. Chegou lá no Correio, não tinha água. Ele saiu atrás e encontrou o comércio do seu João Antunes. Estavam 2 bandidão lá, meus saudosos colegas aqui, Total e meu amigo Álvaro Santana. E disse para ele: o senhor vá na rua tal, assim tem uma casa azul e branca, lá o senhor bate e chama pelo senhor Roberto Carlos. O rapaz chegou lá, bateu palma, atendeu o Chico Rola, chegou e disse: aqui, o senhor que é o senhor Roberto Carlos? O Chico Rola pegou o terçado e saiu correndo atrás do rapaz. Mas quando ele prestou atenção, viu que o rapaz não era conhecido na cidade, ele perguntou e amenizou a situação. Mas tem, por exemplo, Nélio Coelho. Nélio Coelho sofreu um derrame, ele tinha um caderno e uma lapiseira do lado dele. Isso que me contou foi o filho dele, meu amigo Fabinho. O neto dele, filho do Fábio, adoeceu. Esteve em Taquatiara, Manaus, com médicos e não ficou bom. Aí o Fábio disse: vou levar lá com o papai.
Foi lá, falou com o pai dele, ele pegou o lápis, mostrava no ABC a letra. Aí formou o remédio, o Fábio comprou, o garoto tá. Eu não sei se ele tá. Já está homem hoje, né? É, tá aí. Ficou bom. Então esse era o Nélio Coelho, que serviu em Itapiranga. Deixa eu ver quem mais. De volta. Hã? Ah, Ivanilde. É, eu estava conversando com a minha cunhada, aí ela disse para mim, Silvia, a Ivanilde, ela fez o parto do meu neto. Aqui em Silvia não deu jeito, eu levei para lá. Quando chegou a comer, depois o curumim estava nascendo. Essa era a Ivanilde. Mas tem uma história de Ivanilde assim, eu estava no Dico Tenório, aí chegou uma senhora com dor de parto. Aí o Dico disse, Silvano, vai buscar a Ivanilde para mim, lá em Itapiranga. Eu peguei a Ivanilde, levei para lá, ela chegou lá, mandou que nós pegássemos a mulher de perna para cima e sacudíssemos. Fizemos isso, 10, 15 minutos depois a criança nasceu. Então essa era a Ivanilde com mais de 1000 partos, né? Mais de 1000 partos. Aqui tem uma senhora, que eu estou esquecido, era a mulher do Maria. É a senhora que mais pariu em Itapiranga. Tem o maior número de filhos. Nega, mas ela trabalhou comigo no Teresa Santos, mas eu não me lembro o nome dela agora, infelizmente, né? A mãe do meu amigo Miguel, né? Então, esse pessoal é que gerou Itapiranga de volta. Auxiliadora Santos, né? Auxiliadora foi. O Nivaldo falou da Rainha da Juta. Uhum. Ela foi Rainha da Juta. É, Rainha da Juta, que eu me lembro, Auxiliadora, Eumisa, Marli, Marli Costa, Rainhas da Juta, era um festão. Eu me lembro que uma vez eu cheguei de Manaus, eu vim de Manaus e eu vim com um marchante, ele era festeiro. Tá a festa ali, é a festa da Juta aí. Ah, bora lá, o seu dono não botou, bora. Quando eu ia passando, me chamaram para ser juiz. Aí eu fui juiz e escolhi a Marli como rainha da Juta. Futebol. Olha, gente, Ipiranga e Cruzeiro são os clubes tradicionais de Itapiranga, mas tem outros, como Santa Cruz, por exemplo, né? O Ipiranga é o mais antigo. Eu me lembro que contavam para mim que em 1937 o Saracá jogou com o Ipiranga. E o Saracá ganhou de 1-0 do Ipiranga. Então, é mais ou menos aí a idade do Ipiranga e do Saracá em 1917, né? Tem 108, 9 anos, uma coisa assim. Eu fui presidente da Liga Itapiranguense 11 anos. Não, 15 anos. Foram 5 mandatos. Quando eu cheguei aqui, a Liga tinha sido fundada, mas não tinha sido regularizada. Então o Pompeu me pediu que quando eu fosse a Manaus, eu fosse a FAF para inscrever a seleção de Itapiranga para disputar o intermunicipal, que era o segundo ou terceiro a ser realizado nessa época. Eu fui lá e constatei que não tinha nada legalizado. Aí o Pompeu pediu que eu assumisse a Secretaria de Esportes da Liga. Eu assumi, elaborei o estatuto, fiz a inscrição na Receita Federal e legalizei a Liga. E eu fui eleito o primeiro presidente da Liga. Quando eu fui para Silves em 79, em 70, não sei o que lá, eu era o presidente da Liga. Quando eu voltei, fui reeleito presidente da Liga, fiquei até 1990. Aí eu deixei. Eu realizei 2 campeonatos da cidade e do interior. Tive um campeonato da cidade e outro no interior. Eu realizei isso. Agora, só que eu não fiz sozinho, né, Simão? Eu fiz com o apoio
de vários desportistas itapiranguenses. Surubim Mineirinho. Eumisa Maxanas Graças Borges foi para Silves e lá fez amizades. Lá criaram um boi mirim. Deusdete Faria de Lima estava em Barreirinha, que é quintal de Parintins, a respeito de boi bumbá. As duas voltaram para Itapiranga no mesmo ano, em 1985, né? 85, deixa eu de volta. É. E um dia as duas sentaram em frente do hospital lá embaixo e conversaram o seguinte: o nosso festival tá bom e tudo, mas nossas crianças do pré-escola e dos primeiros anos do ensino fundamental são relegados, não tem vez. Vamos fundar um grupo. E resolveram fundar o Boi. Levaram para mim, eu levei para a escola aprovou para fundar um Boi. E a professora América Libório sugeriu que o nome fosse Surubim, em homenagem a um problema que tem no Piauí. Então foi aprovado o Surubim, fundado pela Deusdete Misa e a América Libório e a Escola Professora Teresa Santos, né? Essa é a história do Surubim. O Mineirinho foi fundado, inclusive, eu não sei se vocês sabem, ele já faleceu. O Guedes. Ele tinha um terreno e todo final de semana ele ia para o terreno. Quando foi um dia, ele foi, demorou, foram atrás, ele tinha entrado num toco de pau, com o carro dele estava morto. O Guedes e a mulher dele, que era Dona Perpétua, Professora Vera e mais outros, né? Fundaram o Mineirinho. E o Mineirinho com Surubim modificaram para muito melhor o Festival Folclórico de Itapiranga. Tanto que em 1997 não foi escolhido por mim nem pelo prefeito de Walter. Foi a Fundação Vila Lobos. O segundo melhor festival folclórico do interior do Amazonas. Só perdia para Parintins. Então, essas histórias assim é que eu discuto com a professora Misa, com todo respeito. Eu amo o povo de Itapiranga, mas com todo respeito, a juventude de Itapiranga não tem aquela vontade de identificar a cultura itapiranguense da sua história, da sua vida. Parabéns, Émio. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, professor. Seria o nosso próximo tema aqui desse bloco. O senhor já deu um briefzinho, mas falando de esporte, aqui o meu primo Zé, lá em Urucará, está assistindo a gente. Ele até fez questão de uma pergunta aqui para o senhor Nivalter, mas vou já perguntar para ele. Então, falando de esporte, daqui a 2 dias também a gente reabre o Estádio Ribeirão, né, com a homenagem ao seu Ribeiro. Não sei se alguém pode discorrer sobre esse assunto, quem foi o seu Ribeiro. Senhor Nivalter, eu pensei que fosse o Ribeiro aqui, pai do Fredson, né? Mas depois que eu vi, acho que foi a Nívia por lá, e alguém pode explicar melhor a origem do nome Ribeirão, que reabre daqui a 2 dias, está maravilhoso, com iluminação, alambrado, nós temos agora as arquibancadas, cabine toda reestruturada, com certeza será uma grande festa. Aproveitar que o meu primo Zé está assistindo aqui, nós temos registro, como eu falei, São João, tem bastante registro, o pessoal nos enviava bastante registro do tio Pompeu entrevistando o Garrincha, numa passagem que ele parou no nosso Paraná de Itapiranga, e esse registro eu não me recordo quem me enviou, porque quando a gente começou a postar na nossa página, as pessoas vinham contribuindo. Então nós temos bastante registro do Torneio da Amizade. Como a gente falou de esporte aqui, eu me recordei dessa postagem, inclusive o meu primo Zé Manuel pediu, a gente mandou para lá foto, né? Ele falou, olha, eu contava essa história aqui
do meu pai, mas ninguém acreditava. Agora está aqui a foto, o registro de Pompeu entrevistando o Garrincha. Salvo engano aqui, ele estava passando o nosso Paraná indo para Parintins e parou aqui conosco. Então, Senivaldo, eu vou passar para o senhor aqui. Deixa eu ver o que o Zé, ele perguntou algo aqui. Meu primo, pergunta ao seu Nivaldo quem foi o seu primeiro amigo em Itapiranga. Eu creio que ele já falou um pouco sobre. Ele já me confidenciou, peça a ele para contar às pessoas que estão assistindo o seu podcast, tá bom? Então vamos lá, senhor, até lá com o senhor. Poxa, meu amigo José, meu Deus, que saudade do meu amigo número 1, né? Eu tenho muitos amigos em Itapiranga, e aqui estou diante de tantos, aqui meu compadre Silvio, e enfim. Mas o seu pai, ele era um diferencial na minha vida em termos de amigo. Era aquela pessoa que eu saía da minha casa e a primeira casa que eu parava era no Luiz Pompeu Soares, meu amigo de tantos carnavais. Eu quero lhe dizer, eu aproveito para dizer para o povo de Itapiranga, daquela época, agora é diferente, mas o povo itapiranguense não tem ideia do que eles perderam. Eu era um defensor intransigente de que Luiz Pompeu Soares um dia pudesse ter sido prefeito dessa terra. E seria um ótimo prefeito. Era um homem de visão, um homem que enxergava o amanhã, um homem corajoso, um homem, acima de tudo, que tinha esperança e fé em Deus. Tinha um filho doente, que você sabe, é seu irmão. A sua mãe, Pompeu, sofria muito por isso, mas o Pompeu, sinceramente, você sabe que ele foi, inclusive, a testemunha do meu casamento. Ele e a dona, que está viva aí, graças a Deus, né? Falar do seu pai, eu não sei, eu não tenho palavras para dizer o que o Pompeu representava para mim. Sinto uma grande falta desse amigo. Um amigo de todas as horas, um amigo lá do nosso da canasta, né, Silvio? Da canasta, do meu amigo, do Dante Caliri, né? Então, José, meu irmão, o seu pai para mim não morreu, está vivo nos nossos corações, nos corações daquele povo da Cidade Baixa. Agora que falar no seu Dante, ô Silvio, será que eu posso contar uma do seu Dante Caliri? Será que eu posso contar uma do seu Dante Caliri? Tu sabes que o seu Dante Caliri, eu cheguei meio-dia em Itapiranga, no dia 3 de fevereiro de 74, e quem me recebeu lá, que era uma pessoa toda extrovertida, a Luzia do Finado Baldo, outro grande amigo e uma pessoa que merece nosso respeito, nosso carinho, nossa admiração, por tudo que ele representou aqui nessa terra. E à noite, aí o seu Rio estava de luto, tinha falecido o filho dele. E quem estava, eu digo, eu quero me apresentar para o prefeito. Não, é o seu Dante, que o prefeito estou lá. Então, à noite, eu já estava na casa de você, na casa do seu Dante. Fui lá, me apresentei e tal, e daí começou uma amizade. Uma amizade, sobretudo, daquele nosso baralho chamado jogo canastra, né? Era juiz, doutor Gracimar, Paulo, o marido da médica, Quitó, João Luiz, como é? João Luiz, não, João Antunes, Roseli, e assim por diante. Mas aí vem o inusitado, o seu Dante, aquela figura, cadeira cativa, estou na minha casa, né? Ali, aquele lado da parede, era o seu Dante, estava lá. Só tinha vaga para 3. Tu te lembra que a gente corria, quando ia 4, corria, que era para 1 ia sobrar. E aí, sabe o que é que rolava muito? Às vezes, aí é o seguinte, a luz ia embora meia-noite. Aí a gente comprava vela e nós ficava altas madrugadas de luz, de vela, não é verdade? E aí é o seguinte, começaram a roubar. João Antunes foi o primeiro que começou o roubo. Aí, seguido por João aqui, João, Antunes, Silvio, eu acho que até o doutor Gracimar, o juiz, roubar, que não era para roubar, pô, juiz. E aí o seu Dante, então, era o único
que nunca tinha cometido esse delito de roubar no jogo. E um dia, ô dia infeliz para ele, nós flagramos ele roubando. Meu irmão, ele mandou nós ir embora e fechou a casa. De tanta vergonha que ele ficou. Pô, ficou vermelho, as orelhas, mas rapaz, até o senhor, seu Deus, até o senhor, né? Então essas coisas aqui, meus irmãos, é que eu imagino, né? Nós estamos falando aqui para muita gente, mas muita gente talvez nem esteja entendendo o que nós estamos falando, porque nós estamos falando de muitas pessoas que eles não conheceram, e nós tivemos o privilégio de conhecer, né? Meu querido compadre Silvio. E é isso aí. Estou feliz aqui de ter passado esses momentos aqui com vocês, e inesquecíveis, e que vai ficar marcado na história de Itapiranga, né? Vou passar aqui para o meu amigo. Eu quero só fazer no tempo que eu me lembro, Castelo, professor Silvio, Nivaldo, contar um pouco a história da Cidade Baixa. Diz o caboclo lá da beirada. Eu me lembro da casa da tua mãe, a dona Edith. Aí vinha João Salles. Aí tinha uma casa que eu não me lembro. Aí a oficina do Broca. A dona Valda, né? Aquela casa de 3 andares ali. Vinha o tio Canário, Cantiajara. Aí vinha o Chicão. Comércio do Chicão. Aí pra cá já iniciava a primeira feira, foi lá embaixo, né? Que era ali. Aí vinha o João Antunes. Entre o João Antunes, que eu tinha aquela meia escada ali. Do João Antunes tinha uma casa. E depois vinha a casa do Rui Moreira. Do Rui Moreira vinha aquela depósito da prefeitura, que era onde o motor de luz ficava, né? E pra frente, era o mercado, né? Mercado. Aí. Pois é. Aí, não, depois eu só concluo. Aí eu só que eu me lembro. Aí vinha a casa do Raimundinho. Chamava Raimundinho Pavulage. Andar a escada. Aí vinha a casa do Socorro. Da minha época, eu vou contar. Depois vocês contam. Na frente vinha o seu Lambar. Do lado do Lambar, o tio João. João da Mata. Que era a casa Jander ali. Aí o seu Isidinho, Isaac. Aí vinha a casa do seu Rio aqui pro outro lado. Do lado do seu Rio, o seu, que era açougueiro, o seu Benício, e o Aníbal aqui com a dona Sinhá. Aí vinha o Adão, seu Nicolau e a oficina do bode, que era do. Aí vinha a casa do seu Juju. Aí a casa do seu Moro com a dona Silvia. Aí pra lá não me lembro mais. Aí se quem quiser concluir, conclua. Aí lá em cima que eu falei ainda agora, que tinha lá na ponta, que era o comércio dos Tectome, né? E lá em casa, antigamente não era da minha época, não tive o prazer de conhecer meu avô, era o comércio do meu avô lá. E tinha os 2 barcos, que era o Dan e o Tupã. Tinha o mais antigo Liminha, Fala aí, Cristiano. Tá, é humanamente possível a gente retratar tudo, né? Mas um pouco da nossa memória que a gente está trazendo aqui para vocês, a gente está deixando, como eu falei, esse audiovisual vai ficar gravado, né? Muitas dessas lembranças que o Emi falou agora, a gente tem em fotos, né? Que a gente pode comprovar através de fotos. E então isso é o bom, né? De a gente ter esse meio de comunicação que é a internet, né? Ela nos proporciona, por exemplo, alguém pode estar no Japão, alguém pode estar nos Estados Unidos e pode estar perto da gente, compartilhando com nossos convidados aqui essas histórias marcantes. Professor, você quer complementar, professor? Fique à vontade. Eu sempre digo que o Silvio Romero não é um homem de mesa de bar, nem de esquina. Ele é de reunião. Claro, da reunião eu aproveito para falar. Basílio
é outro Nivalter que merece ser homenageado como cidadão benemérito de Itapiranga. Basinho do Saxe. Luiz Pompeu Soares. Eu me lembro, eu nunca fui de beber. Eu bebi a cachaça, não nego. Mas era 1, 2 doses e parava. Mas eu descia do Teresa Santos, antes da luz apagar, e ia para o comércio do Pompeu. Eu tinha o maior prazer de conversar com o Pompeu, porque era um homem a nível de Joaquim de Almeida. Um homem que tinha visão do futuro. Cara inteligente e amigo. Zeca, eu tenho o maior orgulho de ter sido amigo do teu pai. Guilherme Caliri. Eu era curumim, Castelo, e lá no terreno, na casa de vocês, lá tinha uma goiabeira. E eu pulava o muro e ia roubar a goiaba dessa goiabeira. Curumim. 7 anos, 8 anos, morava aqui em Itapiranga. Um dia o seu Caliri me pegou e disse: Romulozinho, não roube minha goiaba, peça que eu lhe dou. É a lembrança que eu tenho do teu avô. Takitomi Kimiko. 2 japoneses tiveram vários filhos, comércio grande aqui em Itapiranga. Grande mesmo. Tiveram vários filhos. Dairó, Raul Oshinaka, Saburó, que foi candidato a prefeito, perdeu para Miguel Batista de Oliveira, Achoro, que foi meu colega de aula, inclusive, e 3 filhas, Margarida, Tereza e uma outra que eu não me lembro o nome. Então, o seu Takitomi, ele morreu afogado, ele caiu na água numa noite, indo daqui da cidade para a casa dele, ali na Terra Nova, que o lugar dele que é Terra Nova. Ele caiu na água e morreu afogado. Ninguém encontrou o corpo dele. Né? Mas são nomes assim que fizeram a sociedade itapiranguense, como depois outros apareceram vindo de fora, como o Nivalter, que veio de Cruzeiro do Sul, no Acre, Silvio Romero, que veio lá de Silves, e outros que vieram para cá. E aqui se assentaram e deram certo e são felizes, porque eu sou feliz. Eu quero pedir desculpas a vocês e citar o nome aqui. Francisco de Sales. Esse cara, sem palavras. Certo, professor, obrigado pela consideração aí. Né? Para quem não sabe, é o meu pai, né? Popular Chicão, né? Quem eu quero estender toda a minha gratidão a ele, né? Por ele estou aqui. Queridos, nós vamos para a reta final, né, do nosso bate-papo hoje, da nossa roda de conversa. Como o senhor Nivaldo falou aqui no início, se a gente for parar aqui, a gente leva a noite toda conversando e quando você fala um assunto já vai abrindo a mente do outro convidado, mas nós já vamos para 2 horas de programação, né? Faltam 10 minutos para as 9 da noite. A gente vai encerrar com o nosso último tópico. Faltou, por exemplo, a gente falar sobre comunicação. O Emil até falou hoje que faria uma menção ao Francisco Barbosa, que é um dos nossos primeiros, né? Mas ele citou também Hélio Barbosa e sua voz, né? Quem mais você citou, Emil? Você quer falar sobre isso para a gente passar aqui na área de comunicação? Teve um rapaz que colocava umas caixinhas no poste também, acho que foi o seu Miguel que trouxe. Eu não me recordo o nome, né? Olha aí, professor. Tá aí. Então, entre outros, né? Teve aquela famosa frase do tio Black, do tio Melk, né? Que tinha também uma voz, deu uma pequena pausa, né? E até hoje não voltou a pequena pausa do tio Black, né? Então, são histórias como essa que a gente precisa deixar registrado, né? E no mais, assim, trazer essas histórias como o que nossos convidados já falaram, que muitos dos nomes
essa juventude de agora, né, não sabe nem para onde vai, para onde vem, mas isso faz parte da nossa história. Então, com certeza, tem muito mais histórias que a gente poderia passar a noite toda conversando aqui na área de esporte, na área de cultura, na área do turismo. Eu até falei com o Sr. Walter, acho que ele esqueceu de reportar quanto ao balneário, né, que foi uma construção no seu mandato, né, que hoje é o nosso cartão postal. E é impossível alguém vir a Itapiranga e não passar no balneário por N motivos, né? Primeiro que passa na estrada e pela beleza que é. Então, quando o Sr. Nivaldo for fazer as considerações finais, ele já dá um briefing sobre o nosso balneário, que também receberá nossos visitantes. No mais, a gente falaríamos sobre transporte também, né? Quem lembra da nossa estrada, e também o Sr. Nivaldo pode falar que foi um pedido dele, ele sempre reporta essa mensagem quando ele fala sobre a nossa estrada, o quanto era difícil, né? Eu me recordo, por exemplo, eu tenho 50 anos, eu viajava muito com a minha mãe, saudosa Marinha de Castro. Nós pegávamos o barco do tio Getúlio, íamos para Itacoatiara, daí pegava o ônibus e passava aquelas. Antigamente era na balsa, né? Que hoje são 2 pontes. Enfim, então a gente tinha muita coisa ainda para falar, mas por questão de tempo, né? A gente tem que liberar os nossos convidados. A gente já. Como foi uma boa ideia, eu acho que foi aceito muito bem pelos nossos convidados, a gente pode marcar uma próxima, né? Pós-festa da cidade, com novos assuntos, né? E então nós vamos fechar aqui as nossas histórias marcantes que foram contadas por todos os nossos convidados, né? Nós vamos falar aqui assim das considerações finais de cada um e a mensagem que a gente deixa para o público jovem de hoje que está nos assistindo, porque hoje o jovem e um celular e internet é tudo. Então, professor e meu querido tio, eu quero que o senhor faça suas considerações finais. Se eu quiser fazer um brief sobre qualquer assunto, e deixe uma mensagem para os nossos jovens e, claro, para a nossa cidade, que daqui a 2 anos está completando 118 anos. Pois é, Simão. Eu só queria ainda lembrar um nome que ainda não foi citado aqui. Joanina Batista, né? Mimim Borges, né? O próprio Miguel Batista, apesar de ter sido citado, ninguém discorreu um pouco sobre a vida dele. Foi prefeito 3 vezes aqui em Itapiranga, né? Era enfermeiro e também não era daqui, inclusive também não era amazonense, né? Era de outro estado, mas que contribuiu muito para Itapiranga. Roseli, dentista, também chegou a ser prefeito aqui em Itapiranga, foi professor, exatamente. E um dia, eu conversando com a minha mãe, ela disse assim: ponham o nome de muitas pessoas em ruas, em prédios e tudo mais, mas eu ainda não vi um nome que eu gostaria de ver, que é da Joanina Batista, que foi parteira, como a Van, foi a primeira, foi até antes, né? Eu creio, o Emil, não sei se foi o Emil, o Silvio, a moda que falou, 1000 e poucos partos, eu digo que a dona Joanina também deve ter passado dos 1000, né? Inclusive, pelo relato da minha mãe, eu chamava até de vó Joanina, por causa que foi ela quem partejou minha mãe no meu nascimento, né? E a Van já foi falado bastante, também foi parteira, partejou a Rosa, foi o último filho, foi o Júnior, né? Também muito importante. Outro ponto que eu gostaria de tocar, a dona Pequenina Freitas, é também parteira, que, aliás, eu tive 5 filhos, 4 foi dona Pequenina e 1 foi a Van, né? Que foi o último, que foi o Júnior. Então, os outros 4, Neto, Castelli, Eduardo e Sara, foram dona Pequenina. Outro assunto que eu queria tocar, ninguém tocou, Simão, é com relação a jogos escolares, né? Eu quero pedir permissão aqui do Silvio e do Nivalter, que são do time dos Bacabas, para fazer uma bacaba aqui. Eu também fui o primeiro vencedor do futsal, juntamente com o professor saudoso, o professor Armando, na época como estudante, né, do primeiro Jogos Escolares que houve do Teresa, chão de terra ainda na época, fomos campeão do futsal. Estava na 5ª série naquela época. E também depois, inclusive já
até casado já. Em 85, eu fui medalha de ouro dos 800 metros. E em 87, fui medalha de ouro também nos Jogos Escolares do Teresa, em 1.500 metros, né? Que foi também uma criação, creio até, do professor Silvio, os Jogos Escolares do Teresa, né? Que era uma coisa também muito, que eu achava assim muito boa, muito importante, porque era o momento, como ele falou no começo, que a gente saía da sala de aula para se divertir um pouco, para parar, para espairecer um pouco. Quando a gente voltava para estudar, vinha com mais vontade, né? Porque tinha extravasado todo aquele estresse de estar sempre ali na sala de aula, tá? No mais, Simão, vou para o ponto final, que é fazer meu agradecimento a você, aoÊmio, né, pela oportunidade que nos deu para nós ficarmos aqui debatendo essas 2 horas, comentando um pouco da história, de pessoas e de acontecimentos da nossa cidade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tá bom, tio, valeu, obrigadão aí. É um prazeraço, uma honra tê-los conosco, todos os nossos convidados de hoje. Como fica até repetido a gente falar, mas é impossível a gente retratar tudo, né? Mas a gente traz à memória muita coisa que a gente viveu, né? Eu, por exemplo, 5 décadas já tenho muita história para contar, né? E os nossos convidados também retrataram muitas histórias que me deu assim, fez eu voltar em algumas delas, né? Da nossa cidade. E falar de esporte, claro que a gente teria que falar muito mais de outros, tipo Miguel, né? Eu sempre, quando eu estou jogando bola, e sempre o pessoal começa a resenhar sobre. Não, chamava de Miguelão. Miguelão era um cara. O Miguelão numa seleção brasileira dessa, então, eu não cheguei a ver. Então, pelo que o relato do pessoal, o tio Miguel era um cara fora de série no futebol, né? Então, são esses assuntos que a gente poderia ainda, mas devido ao tempo que a gente não tem, como eu falei, se a gente tivesse aqui, tio, alguém do esporte, alguém da cultura, né? Já temos aqui o Sr. Nivaldo que representa a política, vocês a educação e cultura ao mesmo tempo. Nós falaríamos uma história de Itapiranga quase que 100% arredondada. Mas, professor, vamos chegar ao final aqui da nossa transmissão também, da nossa live de hoje. Quem sabe o nosso mentor aqui, que é o Emil Popular Caju, já está planejando outra e a gente possa estar com mais tempo, né? E falar outros assuntos também. Antes de finalizar, eu gostaria de dizer algumas coisinhas aqui. Dudu Salles, meu amigo particular, hoje Itapiranga tem assentada a família do Dudu Salles como formadora da sociedade itapiranguense. Edith Salles, mãe do Castelo, minha amiga particular. Mimi Borges. Mimi Borges foi o itapiranguense com o maior número de vereança. Ele foi vereador de Silves em 1931. Depois passou mais 6 mandatos de vereador e vice-prefeito em Itapiranga. Joaninha já se foi falado. Deixa eu ver quem mais aqui que a gente não pode deixar de falar. Plínio Marques, Socorro Oliveira, Melquisedeque Santos, e Walter está aqui, vai falar, ele vai falar depois por ele, mas aí vem a Deca Lima e agora o Tiago. São pessoas que sabe aquela base que inicia uma casa, são os prefeitos, né? Eles são responsáveis por isso, né? E eu quero agradecer a ti, Emil, pela lembrança desta live. Abraçar o Castelo mais uma vez, agradecer que ele me carregou lá de fora para cá. Que, gente, eu passei 8 anos
praticamente deitado. Eu quero fazer uma confissão que eu tenho feito. Nesse período eu pensei até em suicídio. Eu sofri muito. Mas hoje eu agradeço ao CCI, inclusive por estar aqui com vocês. Muito obrigado, Simão. Sua família, sua mãe era minha parenta, né? Meu compadre Nivaldo, José Nivaldo Corrêa Lima, que um dia quis me prender. Tá? E aquele abraço ouvinte que me ouve. Muito obrigado, boa noite. E que meu irmão, tenho um irmão que mora em Porto Velho, ele diz que eu tenho duas padroeiras, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora de Nazaré, e que elas nos abençoem. Tá bom, professor. Obrigado. É um prazer imenso. Para mim é uma honra tê-lo conosco. Confesso que há muito tempo eu fico imaginando, né, trazer pessoas para a gente ter esse registro de audiovisual, né, que um dia, infelizmente, todos nós iremos partir. E é importante nós termos. Eu até converso com a minha esposa às vezes que a minha mãe, saudosa mãe Maria de Castro, ela sabia muita história e hoje eu fico me punindo porque eu deveria ter gravado, tio. Eu deveria ter isso gravado. Olha, ela contava a história com detalhe. Olha, o dia que teu pai casou foi assim, assim, aí tal. Depois ele fez isso, foi embora, não sei o quê. E aquilo ali, sabe? Depois eu fiquei me cobrando. Poxa, eu deveria ter aproveitado aqueles momentos, gravado. Falava da chegada da padroeira, entre outras coisas que eu perdi e não aproveitei. Mas agora, com os nossos convidados, nós estamos aproveitando, gravando, deixando com áudio e vídeo para que futuras gerações, né? Que isso aqui, a internet, ela é. Hoje em dia, a internet é tudo, né? Ela está dominando tudo. Então, vai ficar gravado aqui. Eu vou passar para o seu Nivaldo para ele fazer as suas considerações finais. Desde já agradecer também por ter aceito o nosso convite. Foi quando a gente postou, seu Nivaldo, alguém comentou lá na nossa postagem que nós havíamos divulgado o professor Silvio e o tio Castelo. E alguém falou, não, tem que convidar o seu Nivaldo porque ele sabe muita história também, né, no auge dos seus 52 anos. Então, eu quero lhe agradecer e o senhor fazer as considerações finais. Eu tenho um divisor de águas em relação à nossa cidade de Itapiranga. Eu dividiria Itapiranga dessa forma: a Cidade Baixa e o resto de Itapiranga. O meu coração está plantado na Cidade Baixa. Foi aquele povo que me recebeu quando eu cheguei há 52 anos. Foi ali naquelas 3 ruas, a Marechal Deodoro, a Getúlio Vargas e a Avenida Nazaré e as travessas. Foi que eu caminhei os primeiros passos nessa terra. Em 6 meses eu conheci a minha esposa, casei. E aqui eu quero agora falar um pouco, o Silvio, o Castelo e você, naquelas pessoas em torno ali que eu conheci. E eu começaria pelo meu sogro, seu Félix e Dona Dalva. Pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas do trabalho, amigos. Dona Dalva com a sua bandeirinha morria pelo surubim, não é verdade? E Dona Delta, Biá, Dona Maria Panza, aí vem a Dona Maria Helena, Dona Teresa com o pai do Sávio, o Sávio. Olha, meus irmãos, o Sávio era uma referência nessa terra aqui. Era ou não era? Todo mundo que chegava aqui fazia uma amizade com o Sávio, né? Era uma graça, era um divertimento. E então, aí vem ali embaixo a família Barbosa, para mim não me perder dizer nome, família Barbosa, família Viana, família Farias, família Santos, enfim, o meu coração, Castelo, está plantado naquele pedaço de terra ali. Porque eu não posso esquecer da minha vida com Itapiranga naquele pedacinho. Agora aí também, como é que eu vou esquecer do meu amigo Hugo Salles e Dona Marieta, que era meu vizinho ali, morava do meu lado. O Tiago não é o mistura agora, o Denis, pequenininho, 6 meses de idade e tal, abria a janela, as meninas, a Deusdete empurrava ele pela janela lá para as meninas da Dona Marieta, né? Então, enfim,
é tanta gente aí, rapaz, que a gente gostaria de passar a noite aqui para citar nome, para não esquecer, mas infelizmente é impossível. Eu diria para vocês que muita gente me pergunta, principalmente quem não me conhece, chega aqui, depois vê falar num tal de seu Nivaldo, que é esse seu Nivaldo? Aí, não, rapaz, ele foi isso, pipipi, papai. Aí o cara me conhece e diz, eu sei que eu sou Nivaldo, sou. Diga uma coisa, o que é que o senhor fez com esse povo que o senhor alcançou todos essa sua carreira, essa sua história? Eu olho para ele e digo, rapaz, eu não sei, pergunte para aquele lá, Tânia. Porque eu tenho certeza absoluta, Castelo e Silvio, Simão aqui, olha, eu não tenho dúvida, sabe onde foi o divisor de águas? Que Deus sempre esteve assim, do lado da minha família? Foi a vitória do Tiago. Foi a vitória do Tiago. Não estava escrito em canto nenhum. O Tiago foi um candidato de 15 dias. Não é? Mas enquanto eu planejava uma coisa, eu pensava uma coisa, Deus, que escreve certo em linhas tortas, estava lá. E para minha surpresa, eis que ele se manifesta através de todos nós, e foi com a aval dele, com os votos de vocês, foi que o meu neto ganhou a prefeitura. Um menino formado, é advogado, porque não é só bacharel em direito, ele passou na prova da OAB, ele é advogado, tem 25 anos, e hoje eu digo para vocês, às vezes, eu olho para o meu neto, e eu sinto assim uma coisa remoendo dentro do meu coração, porque, poxa, por que que eu botei meu neto nessa fria aí, entendeu? Mas também ao mesmo tempo eu fico, tá bom, meu Deus, tá bom, tá bom. É mais uns dias, uns meses, uns anos que Deus está me dando a oportunidade de servir esse povo. Eu nasci para servir. Eu tenho umas histórias aí, mas é longe, é muito, não dá para contar. Mas eu sinto a presença de Deus, porque eu não vim para cá para ser prefeito, eu não vim para cá para ser político. Tudo aconteceu muito naturalmente, né? E aqui eu tenho aqui do meu lado uma pessoa que eu aprendi a gostar, a ter um carinho todo especial, o meu compadre Silvio, que foi meu secretário por 2 vezes de educação. Eu conheci o professor Silvio quando eu aqui cheguei. Ele era presidente da Liga, presidente do Cruzeiro, secretário do seu Ademar Grana Viana, ele era diretor da PTS, já vão-se 4 aqui, né? E tem mais, eu não sei, a dona de lancha é presidente do Mobral, e foi com esses seus adjetivos que ele conseguiu a dona Elmisa. Mentindo para a dona Elmisa, entendeu? Mas dá tudo certo. E um dia a dona Elmisa ela não esquece de mim, sabe por quê? É minha comadre. O compadre Silvio cheguei em fevereiro. Aí vinha a Semana da Paz, aí o EPTS tinha sido inaugurado em 73, né? Aí ele me chamou para me dar ordem unida, lá para o dia 7. Aí eu botei todo mundo em forma ali na frente, e atenção, firme, tal, ordinário, marcha. Aí saíram marchando. Sabe para onde eu levei eles? Peguei o estado do Madubá e levei lá pro seu Mundico. Porra, no caminho eu só vi eles dizendo, esse sargento, filha disso, filha daquele outro. E eu digo, é aqui que vocês me pagam, né? Mas olha, eu não esperava que hoje estaria reservado na minha vida esse momento. Eu não esperava. Eu só tenho que agradecer. Eu nem queria vir, né? Eu dizia, não vou não. Mas depois, considerando todos vocês e o convite, eu estou aqui. Saio daqui muito feliz. Foi momentos de recordações memoráveis de tantas pessoas ilustres, pessoas que ajudaram a fazer de Itapiranga o que ela é hoje, com suor derramado, com seu trabalho, com sua abnegação e, acima de tudo, com muito amor por essa terra, que será também, compadre,
o meu destino final lá no Mãe Isaura. Muito obrigado. Tá bom, obrigado, senhor Nivaldo, pelas palavras. E nós vamos com o mentor de tudo isso aqui, que é o nosso querido Emil Caju, né? Popularmente, que é o seu nome de guerra. Ele que está sempre aí, meu primo, vamos fazer uma transmissão, seja na festa da cidade, seja eventos religiosos, né? Já fizemos evento com o Padre Jones, enfim, a gente está sempre aqui e o mentor de tudo, né? A gente está fazendo isso graças aí ao incentivo desse camarada aí, tá bom? Que vai dar as suas considerações finais e aí depois eu volto para a gente fechar a nossa live de hoje. Só para complementar aqui com o Nivaldo, que aqui em Itapiranga já aconteceu de tudo, né? Eu contei para um amigo meu que já sequestraram um avião aqui, né? Pousou ali, né? O Nivaldo já foi sequestrado, graças a Deus ele na conta tá vivo. Então, tu falou Humberto Panza, né? O seu, aí a dona moça, aí ele botava uma panela com água no sol. Aí dizia que era para ele tomar banho. Aí um dia um grande médico disse que tinha de botar água, né? Aí me lembrei dele. Mas hoje eu também, Walter, vou falar aqui dos meus amigos que faleceram, cara. Hoje, assim, me lembro muito do Artêmio, me lembro da Simone Corrêa, a gente nasceu junto ali, ela era escrota, a gente brigava e até hoje sinto muita falta, assim, saudade dela, entendeu? Do João Gutenberg, agora há pouco, muito recente, o Meraco, essa criança que foi, né? Então, como o Nivaldo disse, o progresso chega e chega também. E aconteceu esse acidente. Sempre lembro nas minhas orações, meu primo Jucimar, Júlio, Ney, que também foram, assim, ainda não estava e outros que tem aí. E só quero agradecer aqui, Nivaldo Castelo. E aí, Simão, vamos fazer uma live assim que a nossa festa da nossa padroeira já está próximo. E dia 30 de agosto é a segunda corrida de Nazaré. Então, mas a gente vai fazer uma outra live aí com o Simão, junto com o padre, convidando as pessoas que quiserem participar da nossa festa, da nossa padroeira, né? Que eu quero aqui já agradecer ao prefeito que sempre nos apoia. Fizemos uma missa em Manaus semana passada. E só quero agradecer. E essa conversa que tivemos aqui é de nossos jovens saberem um pouco da nossa história, né? A história do município. O município vai fazer 118 anos. O Nivaldo foi o autor da lei, né? O Plênio sancionou, né, Nivaldo? Aí então, hoje Itapiranga tá. Aí, Silvio, me lembrei também do seu Caetano. Seu Caetano, a Zé Vilaça, a Rosa Vilaça, era uma drogariazinha lá, né? E tinha ali a dona Isabel Serrão, a dona. Era uma senhora, acho que mãe dela, ou não? Aí das minhas tias todas, né? Sebastião, da minha mãe, dona Juraci, sinto muita falta dela, do meu pai, minha tia Jara, o tio Canário, Tapuia, Jarina, Dica, Mariinha, Sebastiana, Elina. Então, minhas tias, os meus tios Jurandir. Então, todos, tio João. Então, fazem parte também da história. Minha avó, né? Minha avó também, que ali naquela rua ali era a rua das minhas tias, né? Aí foram se acabando, foram se mudando. E a minha avó também contribuiu muito para cá, porque ela teve minha mãe também, né? Somos 10 filhos e graças a Deus todos vivos. E agradecer aqui a cada um aqui. Muito obrigado e futuramente a gente vai fazer uma nova live já, convidando para a festa da nossa padroeira. Aí, Simão, muito obrigado, tá, pelo espaço. Legal, eu que agradeço vocês, tá bom? Agradecer aos nossos internautas que ficaram conosco. Então é assim, né? Cada um contribuindo, contando a história de quem contribuiu com a história que hoje estamos contando, né? 118 anos, daqui a 2 dias. Como é que foi? Isso como é tão importante o audiovisual, né? Que está sendo montado hoje.
Isso pode ser tema de trabalho de aula, você pode fazer uma busca, de repente cai na escola e você recorre aqui a essa entrevista, vai lá, pega todas as informações, como eu já falei para o professor Silvio, eu fui em um local e a moça, olha, eu preciso de algumas fotos, nós temos um tema, o professor Silvio Romero, e eu peguei umas fotos lá antigas do meu registro, né, que eu tenho guardado. Então é importante, né, você saber a história da nossa cidade e quem contribuiu com ela para que a gente chegasse até os dias atuais de hoje. Então, no mais, a gente fecha por aqui. Já são mais de 2 horas de live, né? Nós programamos entre 1 hora, 1 hora e 45. E nós estamos fechando com gratidão a Deus. Mais uma vez, muito obrigado. E aguarde a nossa próxima live aqui nos nossos mais de 28 mil seguidores que nós temos aqui no Facebook, né? E estão massificando também a nossa marca lá no YouTube, que serão nossas transmissões. Sempre a gente faz transmissão de jogos, a nossa transmissão futuramente também com bate-papo, entrevista, a roda de conversa vai ser por lá, pelo fato de ser uma ferramenta que expande mais, né? Digamos assim, o Facebook ele é mais povão, né? Mas então é isso, a gente fecha por aqui, um forte abraço e aguarde até a próxima. Bye bye, tchau, tchau.